Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 9. E diz-lhes também: em verdade vos digo, do que aqui estão, algum há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lambadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles estiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, fizeram tudo o quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele saltaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E uma da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traz-mo. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, eu via-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? Ele disse-lhe: Esta caça não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando-o nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber um deste menino em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônio.
o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém é que faça milagres em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que nos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se eu te escandalizar, lance-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que ele ter dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que o temperareis? Tendo sal em vós mesmo, e paz uns com os outros.